não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É isso. Então, o que é um rito? O rito é a repetição formalizada de um gesto primordial. Um gesto que... Então, o que é um rito? Um rito é uma repetição formalizada de um gesto primordial. É certo? A criação do mundo, uma revelação específica, um momento qualquer da história divina do mundo. Existem, evidentemente, vários tipos de ritos. Tá certo? O mais comum são os chamados ritos mágicos. Ritos mágicos são aqueles nos quais, através de um jogo com as formas dos entes e, portanto, com as suas afinidades, ao menos aparentes, o sujeito controla certas forças sutis da natureza. Tá certo? Talvez o exemplo mais claro disso aí possa ser dado como funciona essa coisa de forças sutis da natureza. O exemplo mais claro, mais banal e hoje muito conhecido é o da acupuntura chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa se dizia que havia no corpo humano certos trajetos por onde circulava a energia, certas vias por onde a energia circulava. E que você tocando um desses pontos, você afetava não só aquele ponto, mas todos aqueles que estivessem conectados ao mesmo trajeto. Então o sujeito poderia, por exemplo, dar uma agulhada no dedão do seu pé para afetar o seu fígado. E assim por diante. Quando isso chegou ao conhecimento do Ocidente, sobretudo a partir da visita do Richard Nixon, a China foi o Nixon que restabeleceu as relações comerciais e diplomáticas com a China, a coisa se disseminou e a eficácia da medicina tradicional chinesa despertou, evidentemente, o interesse de explicá-la. Então, a primeira hipótese que surgiu foi que a energia deveria estar circulando pela rede nervosa, partindo do princípio de que não pode haver uma circulação de energia sem um canal material por onde ela circule. Tá certo? Que é, vamos dizer, um preceito materialista moderno, totalmente estranho às civilizações antigas tradicionais, mas que no mundo moderno era quase um dogma. Então eles fizeram um teste de injetar um radioisótopo em determinados pontos da acupuntura para ver para onde ele circulava. E, para grande espanto geral, ele não circulava pela rede nervosa, mas circulava por esses canais imateriais, que foram chamados de meridianos. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de força sutil da natureza. Ninguém sabe qual é, vamos dizer, o substrato, por que existem esses meridianos, né? E como é possível a energia circular de maneira sistemática e identificável, né, por canais inexistentes, tá certo? Então, esses canais, então, eles não são como tubos por onde circula a energia. É a própria energia que delineia o seu trajeto. Então, isso quer dizer que, além da sua estrutura anatômica e da rede de processos fisiológicos conhecidos, existe uma terceira rede, puramente energética, por onde esta energia circula. Então, o controle desse tipo de energia sutis da natureza é o que se chama magia. Quer dizer, você não está ali, você não está invocando um Deus, você não está pedindo nada, você está no comando da situação. Tão logo você identificou aqueles processos energéticos, você pode, em princípio,
manipulá-los. Mas existe um texto muito interessante do Claude Lévi-Strauss que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele estuda o fenômeno amplamente reconhecido de que em certas tribos indígenas, tanto da África quanto da América, é possível o feiticeiro matar uma pessoa por processos puramente mágicos. Tá certo? Então, essas mortes foram observadas e o Lévi-Strauss fica ali embasbacado, falando, como é possível? Quer dizer, nós sabemos que a coisa funciona, mas o feiticeiro não tocou no sujeito, não deu um tiro nele, não deu uma martelada na cabeça, né? Não deu uma facada na barriga, ele não fez absolutamente nada, ele ou mexeu num bonequinho, ou disse certas palavras, etc., e o camarada morreu. E ele arrisca a explicação de que isso só funciona em meios culturalmente homogêneos, onde todo mundo crê na eficácia desse procedimento. E como todo mundo crê, basta o sujeito saber que fizeram a feitiçaria contra ele, ele já começa a ficar apavorado, e isto vai aos poucos inibindo a microcirculação, e você tem a falência de vários órgãos. Mas é uma hipótese. Agora, a hipótese não vem do fato. O fato reconhecido é que a morte por feitiçaria funciona. Tá certo? Se a explicação é verdadeira ou se existe outra, não sei. Mas, em todo caso, esse também é um exemplo de manipulação de forças sutis da natureza. Outro exemplo são os processos alquímicos, nos quais você, manipulando certos elementos através dos elos de simpatia, analogia, contiguidade, etc., etc., você produz efeitos de longuíssimo alcance. Existe um livro muito interessante chamado L'Or du Millième Matin, O Ouro da Milésima Manhã, escrito por um sujeito chamado Armand Barbeau, que decidiu refazer o caminho inteiro de um procedimento alquímico, em princípio voltado à produção do ouro a partir de metais mais grosseiros, como o chumbo. Ele não chegou à produção do ouro, mas chegou a uma certa etapa muito avançada do processo, que se chama ouro potável, que é um líquido dourado, obtido sem nenhum elemento dourado, misturando apenas plantas, outras determinadas pedras, mas tudo tem que ser feito em determinados momentos, conforme a configuração astrológica, etc., etc., e também com a ajuda de algum sensitivo que identifique em certos lugares a presença de certas energias, etc., etc., e se verificou que o tal do ouro potável curava praticamente todas as doenças existentes. Infelizmente, a quantidade de ouro potável que ele fez era ridícula, se você pensar bem, foi uns 2 litros, não mais do que isso. E bastava uma gota daquilo para você curar, sei lá, lepra, tuberculose, esclerose em placas, o raio que eu parto, né? Então, esse livro é um testemunho de que as tais forças sutis da natureza, elas existem, embora sejam muito mal conhecidas. Outro exemplo dessas forças sutis é a chamada fotografia Kirlian. Kirlian é um cientista russo que descobriu um modo de fotografar a energia em torno do seu corpo, chamada aura, e observar então modificações da tal aura conforme o seu estado de espírito, conforme o seu estado de saúde, etc., etc. Então, existem pessoas que afirmam enxergar claramente a aura, né? Mas aqueles que não enxergam podem experimentar a fotografia Kirlian, tá certo? Que realmente mostra a presença de um campo energético absolutamente invisível, tá certo? Que é muito alterado conforme o estado interior da pessoa, o estado psicológico, fisiológico, etc., etc. Então, tudo isso foi abundantemente estudado. Outro exemplo ainda são as famosas caixas de Reich. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma delas. Reich dizia que o universo inteiro é perpassado por uma energia que ele chamava de orgônio, tá certo? Da qual uma das manifestações é a energia sexual humana, mas esta é só uma, tá certo? E o Reich achava que realmente o orgônio era a energia fundamental do universo. E ele até descrevia, por exemplo,
o advento e morte de Jesus Cristo como uma imensa explosão de orgônio. Então, claro que essa explicação é exagerada, mas que algo ao qual ele dava o nome de orgônio existe, e eu sei porque eu estive lá. Sei que você está dentro da caixa terrestre, você sente de fato alterações inexplicáveis, porque você não está tocando em nada, é apenas uma parede composta de várias camadas de diferentes metais, se não me lembro mais quais metais são, que, segundo ele, acumulariam orgônio e que, segundo ele, poderia ser usado para a cura de várias doenças, até o câncer. Tá? Então, tudo isso é um exemplo de energias sutis. Em todos esses casos, você não está se dirigindo a uma divindade. Você está apenas, por assim dizer, dialogando com elementos invisíveis. O fato desses elementos serem invisíveis não quer dizer que não sejam materiais, de algum modo. É claro que o são, porque senão não afetaria o corpo humano. Então, mas é uma matéria sutil. Santo Tomás de Aquino tem um tratado sobre as forças sutis da natureza, e a existência dessas forças foi universalmente reconhecida. Tá certo? Às vezes essas forças são personificadas. Por exemplo, no mundo islâmico, elas são chamadas de djinns, de onde sai a nossa palavra gênio. Né? Então, os djinns são elementos invisíveis da natureza, mas são perfeitamente materiais de algum modo. Tá certo? E daí o conceito islâmico do demônio é muito diferente do conceito cristão. O demônio para eles não passa de um djinn, ele é o rei dos djinns. Né? Então existem djinns benignos e malignos. Os djinns benignos eles aderem ao Islã e rezam junto com as pessoas. Né? E por isso mesmo as recitações do Corão têm a fama de provocar algumas mudanças no ambiente, inclusive sobre os animais. Isto eu fui testemunha, né, de ver gatos, na hora que o sujeito está fazendo a prece, os gatos vêm e ficam todos atrás do sujeito, como se estivessem acompanhando a prece também. Isso eu vi com esses 2 olhos. Então, tudo isso são forças sutis da natureza. Qualquer manipulação desses elementos é chamada magia. Tá certo? Então, a magia não tem, evidentemente, alcance religioso nenhum. Tá certo? O alcance religioso começa na hora em que você começa a se dirigir a personagens de uma escala já propriamente espiritual. Quer dizer, não são forças materiais, de maneira alguma. Mas são elementos que controlam o mundo material. Anjos, por exemplo. Né? Então, dentro dos ritos que nós chamaríamos mais propriamente religiosos, existem vários tipos também. Quer dizer, um deles são os ritos propiciatórios. Quer dizer, que você vai iniciar um empreendimento qualquer, então você pede a proteção dos anjos, de Deus, etc, etc. Né? Também, nesse sentido, existem ritos sacrificiais, onde você sacrifica algo, tá certo? Que teoricamente agradará aos deuses. De ritos propiciatórios e sacrificiais existem, acho que em todas as religiões do mundo, de algum modo. Não é isso? Alguns funcionam, outros não funcionam. Não sabemos por quê. Tá certo? E dentre esses muitos ritos, existem alguns ritos que são chamados ritos de agregação. O que é o rito de agregação? Existe uma comunidade religiosa e ela forma o que no esoterismo se chama uma egrégora. A egrégora é o ser psíquico da comunidade. Segundo René Guénon, todas as preces individuais não se dirigem diretamente a Deus nem aos anjos, mas em primeiro lugar à egrégora. Então é através da egrégora elas chegam numa escala mais alta. Isso quer dizer que se o indivíduo fora de uma comunidade religiosa, o não membro, ele rezar aquilo, não vai funcionar de maneira alguma. Segundo Guénon, né? Se é assim ou não é, eu não sei. Mas o rito de agregação torna você um membro da egrégora. Você passa a participar daquele ser psíquico, tá certo? A noção que existe no cristianismo do corpo místico de Cristo é algo mais do que isso. É um pouco diferente disso aí, mais tarde eu vou explicar. E por fim existem os ritos iniciáticos. O que é um rito iniciático? Um rito iniciático é uma série de gestos imitativos, um gesto primordial, evidentemente, que dão acesso ao indivíduo o acesso a uma outra esfera de ação espiritual que ele não tinha antes de maneira alguma. Tá certo? Quer dizer, há uma mutação
espiritual nítida, como se você adquirisse uma espécie de supra-identidade, um andar superior da sua pessoa que você não tinha antes de maneira alguma. Então, segundo o René Guénon, esses ritos iniciáticos são próprios de sociedades esotéricas. O que são sociedades esotéricas? São organizações como aquelas daqueles companheiros do Mohammed que eu falei no começo. Quer dizer, eles formam por si, vamos dizer, uma sociedade, uma escola iniciática que vai então transmitindo os seus ritos que vão sendo repassados de geração em geração através de por assim, um herdeiro dessa tradição que é chamado um sheikh. Sheikh em árabe quer dizer apenas velho, mas é um termo honorífico que é usado para qualquer pessoa que tenha um certo destaque na vida religiosa, especialmente para os chefes dessas organizações esotéricas, que se chamam tarikas, né? Plural, turuk, mas em português o pessoal fala as taricas, então também vou usar as taricas em vez de turuk, que é meio esquisito. Então, tarika quer dizer apenas uma palmeira, mas ela é tida como um símbolo dessas organizações, e também tarika quer dizer também caminho ou via. Portanto, você tem essas vias iniciáticas que são consagradas pelo tempo e que se propagam, persistem no tempo através de determinados ritos específicos, ritos iniciáticos dentro dos ritos iniciáticos, que transformam um dos membros da tarika no seu sheikh, no seu chefe, portanto o único autorizado a repassar as iniciações para as gerações seguintes. Então, isto quer dizer que toda tarika tem a sua árvore genealógica. Árvore genealógica no sentido inclusive físico, um papel que eles grudam atrás da porta da tarika, dizendo, olha, o sheik tal foi iniciado pelo sheik tal, que foi iniciado pelo sheik tal, remontando até os primeiros companheiros do profeta islâmico, né? Esses documentos podem ser verdadeiros ou falsos, jamais saberemos, não tem nenhum meio de você saber, mesmo porque o ensinamento dessas tarikas é passado a maior parte oralmente. Claro que existe uma parte ínfima escrita, mas que, vamos dizer, até o século XX circulava apenas dentro dessas tarikas. Não por coincidência, desses escritos internos das tarikas, os primeiros que foram publicados não foram publicados nas línguas do mundo islâmico, especificamente o árabe e o persa, iraniano, mas foram publicados em francês, graças a um sujeito que era embaixador da França no Irã, o embaixador ou funcionário da embaixada, não sei, Henri Corbin, que começou a traduzir esses textos e mostrando então o imenso movimento filosófico que existia dentro do Irã. Para a grande surpresa dos leitores, você acabava descobrindo que só o Irã sozinho tinha mais filósofos, e alguns deles mais interessantes do que todos os filósofos europeus. É um negócio imenso, porém tudo girava em torno da interpretação do Corão. Então, o Corão continuava sendo, vamos dizer, o ponto de partida não só de toda a atividade religiosa, mas de toda a especulação filosófica no Irã. E essa especulação filosófica também não era só filosófica, era de ordem iniciática. Tá certo? Então, isso quer dizer que a distinção, por exemplo, que o René Guénon estabelece muito taxativa, muito clara entre filosofia e esoterismo, ela só vale para o Ocidente. Essa variedade da filosofia esotérica, filosofia iniciática que existia dentro do Irã, o próprio René Guénon não conhecia direito. Tá certo? Então ele diz, olha, o esoterismo não tem absolutamente nada, ou como ele chamava as doutrinas tradicionais, não tem nada a ver com filosofia. Tá certo? E hoje nós vemos que essa distinção é meramente nominal, porque aquilo que no Irã se chamava de filosofia era exatamente o que tinha algo a ver com as iniciações. Tá certo? Assim como existia contemporaneamente na Europa, você tinha já filosofias de um caráter nitidamente iniciático, como as iniciadas pelo conde Hermann von Keyserling, no que ele chamava a Escola da Sabedoria. Mas até hoje, esta linhagem iniciática do Hermann von Keyserling existe ainda. Eu tive a oportunidade de assistir aulas com o filho dele, Arnold Keyserling, e ali é puro esoterismo, é astrologia, é magia, é alquimia,
E tudo isso leva para eles o nome de filosofia. Do mesmo modo, no Irã, o que se chamava de filosofia englobava, por assim dizer, o esoterismo. Ao passo que nos países islâmicos de origem especificamente árabe, né, como Egito, Iraque, etc., etc., desde cedo houve uma linha demarcatória entre o esoterismo, sufismo, se quiserem chamar, eu não gosto dessa palavra, mas é entre o esoterismo e a filosofia. Então, se você ler as obras de Al-Ghazali, por exemplo, Al-Ghazali era um famoso teólogo islâmico, portanto, uma autoridade exotérica, uma autoridade da lei islâmica, da Sharia, como se chama, e, ao mesmo tempo, um sheikh sufi. Tá certo? E ele escreveu um livro que chama Destruição dos Filósofos, onde ele diz que a filosofia é uma linhagem de herança puramente grega, destinada à especulação puramente racional e que, portanto, não poderia alcançar, né, os supremos mistérios da revelação corânica. Tá certo? Aqui, um outro filósofo, chamado Averroes, respondeu com um outro livro chamado A Destruição da Destruição. Então, essa disputa entre filosofia e esoterismo é muito clara no Islã e muito intensa. Não é só disputa, isso é uma hostilidade mesmo. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.